E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Essa aula para o 7º ano, a gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre o processo de expansão marítima europeia, né? Tentando entender ali, né, o contexto histórico no qual esse processo ele se deu. Na aula passada a gente comentou sobre os vários fatores que possibilitaram essa essa empreitada, né, das grandes navegações. Então, é, falamos sobre os avanços tecnológicos, né, também sobre os fatores políticos, econômicos, sociais que garantiram ali o financiamento desses marinheiros, né, desses navegantes. E também falamos ali principalmente, né, dos principais instrumentos usados por eles, né, bússola, astrolábio, as caravelas e tudo mais. Então hoje a gente vai comentar mais, né, mais um pouco sobre esse contexto político, né, como é que a Europa estava organizada naquele momento, né, ali entre o final do século, entre o século XV e o século XVI, né, que é quando essas navegações passam a ocorrer com maior frequência. E também vamos tentar iniciar aí a nossa discussão sobre o processo, né, de navegação dos portugueses, que entre os reinos europeus foi aquele, né, que primeiro passou a buscar, né, territórios além mar. Então é muito importante que vocês leiam. Esses conteúdos estão no tema lá, no tema 2 e no tema 3, né, na unidade 3. Deixa só eu conferir, unidade 2 e unidade 3. Tema 2 e tema 3. Isso mesmo. Pronto, unidade 3, tema 1 e o tema 2, é isso mesmo. Tema 1 e tema 2, na verdade. Então, dá uma lida lá no livro de vocês, para que vocês possam entender melhor esse conteúdo, né, para ter uma base mais consistente, tá? Então, vamos lá. O contexto político, pessoal, ele perpassa aqui muitas questões, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, nós estamos falando de século XVI, né? Século XV e XVI, ali final da Idade Média, né? Início da Idade Moderna, após a crise do feudalismo e o surgimento dos reinos, né? Dos estados nacionais modernos, no caso aí os reinos europeus modernos, que passavam, né, a se organizar enquanto nação. E esse surgimento ele traz consigo uma série de questões, né? Então, o surgimento dessas novas monarquias, as chamadas monarquias nacionais ou estados nacionais modernos, ela traz consigo uma busca, né, de grande parte desses reis de se consolidar no trono, e também, né, uma série de interesses que perpassam o poder desse rei, tá? Então muitos desses reis passam a incentivar e financiar essas navegações. Muitos desses estados, né, buscavam ganhar prestígio em relação à Igreja Católica, como eu falei, aquele espírito cruzadista, né, aquele ideal cruzadista de expandir o cristianismo, de elevar o apoio, né, da Igreja. Então isso faz com que muitos desses reinos passassem a financiar, né, esses navegantes, essas navegações em busca de novos territórios, né, seja para expandir a fé cristã, seja também em busca de metais, né? Havia o interesse em novas terras e muitos nobres, vamos dizer assim, se interessavam, né, por novas terras, principalmente para a expansão, né, da sua riqueza, dos seus domínios. Então nós vamos ter uma busca por terras, e isso vai se dar basicamente entre quase todos os reinos europeus, né, se iniciando aí por Portugal, pela Espanha, mas que é uma coisa que perpassa esses reinos. Então essa busca por terras também foi um fator característico desse momento que fundamentou, né, o avanço dessas navegações, né? E essas terras elas vão sendo buscadas nesses territórios, nos territórios até então conhecidos, né? Então você vai ter a conquista de terras, no caso, na África, né, na Ásia, e claro, obviamente, depois da descoberta da América, na América. Então, quer dizer, havia uma disputa intensa por terras entre esses reinos, né? Não é à toa que o Tratado de Tordesilhas, né, ele marca justamente um acordo ali, justamente para dividir essas terras,
né, que foram descobertas, no caso da América, entre as principais potências de então, que eram Portugal e Espanha, né? Mas essa busca por terras ela vai ser vamos dizer assim, absorvida por todos os reinos europeus, né? Principalmente aqueles que tinham maiores condições de investir em navegação. Então, Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, né? São alguns que vão buscando essas terras. E o motivo de buscar essas terras são vários. Perseguição religiosa, em alguns casos. Em outros, a busca de expansão de seus domínios. A busca de uma nova vida, que é o que vai acontecer com muitos que não tinham, né, muita perspectiva de vida, então vão ver nessas viagens ultramarinas possibilidade de conquistar a própria terra e de construir uma vida nova, né, nesses territórios. Então haviam vários motivos. Rotas comerciais, né, esses reinos, né, muitos deles dependiam bastante da comercialização de produtos e muitos desses produtos vindos do Oriente, né, as especiarias, né, os temperos, tecidos, instrumentos, objetos que eram fabricados no Oriente eram comercializados em grande escala na Europa. Só que, a gente vai já ver, essas rotas ficaram prejudicadas posteriormente. Então havia a necessidade de novas rotas, né, com o objetivo principalmente de baratear os custos e aumentar os lucros, né? Então a ideia primordial aí dessa busca por novas rotas comerciais era reduzir os custos, né, aquilo que se gastava para poder conseguir essas mercadorias e potenciar os lucros, né, quer dizer, garantir uma venda ampla desses produtos, seja na Europa, né, seja em outros locais, e também, claro, né, não só buscar produtos, mas levar produtos também, já que muitos produtos europeus também eram comercializados no Oriente. Então era uma troca ali constante, né, e que para muitos reinos era muito frutífera, já que eram rotas que proporcionavam, né, o enriquecimento de grande parcela. E quem mais se beneficiava dessas rotas, né, era a burguesia mercantil ou burguesia comercial, como era chamado, que eram os responsáveis por esse comércio na Europa, né, ou mesmo ultramarino aí que vai ligar a Europa, África, Ásia, no caso depois a América. Essa burguesia ela enriqueceu muito e ela buscava, né, ainda enriquecer ainda mais. Então, o fortalecimento da burguesia ela está muito atrelado também ao próprio surgimento dos Estados modernos. Então, os Estados modernos surgem com um apoio muito forte, né, dessa burguesia mercantil que se beneficiava desse processo. A gente falou, quando a gente estava falando de surgimento das monarquias, né, de centralização do poder, de qual era o interesse da burguesia em garantir um estado centralizado. E a burguesia vai buscar, né, claro, ampliar os seus privilégios, seu potencial aí de enriquecimento. Então, eles vão financiar navegações, né, vão estabelecer contato comercial com essas outras regiões, nas Índias, na África, no caso aqui da América, né? Então havia uma busca, né? Politicamente falando, um fator muito importante é a conquista de Constantinopla. Constantinopla é conquistada em 1453, na verdade, né? E a tomada de Constantinopla ela marca ali, né, um momento decisivo nesse processo. Você vê que aí em 1453 você tem aí o período aí meados do século XV, né? Então quer dizer, os turcos otomanos, que eram um povo ali que vivia naquela região, vão invadir Constantinopla, né? Até então, vamos dizer assim, sede do Império, né? Do Império Romano do Ocidente, ou do Oriente, desculpa. E aí a queda de Constantinopla marca aí o fim desse Império Romano do Oriente, e aí esses turcos otomanos, esses árabes, né, passam a cobrar uma série de tributos, né? Muitas rotas comerciais que ligavam ao Oriente passavam por Constantinopla, justamente porque ela faz ali uma ponte, né, entre a Europa e o Oriente Médio, e facilitava as rotas comerciais que ligavam até as Índias, né, a Índia, a China. E com a conquista desses turcos otomanos, essas rotas vão sendo dificultadas pelos impostos que eram colocados sobre as mercadorias e sobre as caravanas, né, que ali passavam, como também
por vários saques, né, que ocorriam nas rotas, a insegurança das rotas comerciais faziam com que os produtos eles se tornassem muito caros, né, e que também para muitos burgueses, muitos comerciantes não valesse muito a pena enfrentar essas dificuldades justamente para conseguir esses produtos, né, já que muitas vezes não era tão lucrativo quanto poderia ser. Daí a busca por novas rotas comerciais, né? Então, como eu falei, essas mercadorias elas eram cobradas muitas taxas. Isso encarecia a mercadoria e também reduzia os lucros, já que parte daquilo que era vendido, né, era preciso pagar taxas, né, sobre aqueles produtos. Então, quer dizer, isso desagradava bastante a burguesia mercantil europeia, também desagradava bastante aos reinos, né, os reinos europeus, somente porque limitava o crescimento econômico desses reinos. E aí você vai ter, né, cada vez mais acentuada a necessidade de se buscar novas rotas comerciais. Tá? Então, tudo isso, né, demonstra que o século XV, vamos botar assim, né, que é o início ali da, da navegação de fato, ele possuía ali uma série de questões, né, que, de certa forma, possibilitaram, que levaram, né, os homens europeus a enfrentar os grandes mares, mesmo com todas aquelas questões, com as lendas, com a dificuldade nos mapas, às vezes com instrumentos ainda muito rudimentares, tudo isso para poder conseguir buscar novas rotas comerciais, né? Outro fator importante é que no século XVI, o século XV, na verdade, com o surgimento dessas monarquias, se inicia o processo de implantação chamado mercantilismo. O mercantilismo ele foi, de maneira geral, assim, um sistema econômico, né? Assim, um conjunto de práticas, vamos dizer assim, que foram aplicados pelos reinos europeus entre os séculos XV e XVI, né, estendendo até o XVII, né? Ou mais, né? Até o 18, quando você vai ter de fato o desenvolvimento do capitalismo, ainda que o mercantilismo já fosse, né, as bases que levariam ao capitalismo. Então o mercantilismo, o nome já diz muita coisa, né? O mercantilismo está ligado principalmente num sistema econômico ligado na prática mercantil, na prática do comércio, na prática dessa troca, né? E aí essas práticas elas foram adotadas por vários desses povos, vários desses reinos, né? E aí, que práticas são essas, né? Quais são então as características desse mercantilismo? A gente tem a intervenção do Estado na economia. Então, no mercantilismo, os reinos europeus eles demandavam, né? Eram eles quem controlavam basicamente todo o aspecto econômico daquele reino, as mercadorias que eram comercializadas, né? O preço dessas mercadorias, tudo isso era controlado pelo Estado. Então, basicamente, a economia europeia do século XV, XVI, XVII era uma economia muito ligada aos interesses do Estado, até porque boa parte dessa economia, né, era justamente para enriquecer o Estado, enriquecer principalmente, né, o rei, que era assimilado ao Estado naquele momento, e aí não havia, né, a liberdade de comércio, que é característica do liberalismo. Além disso, né, nós temos o metalismo. E o metalismo ele é o que? Ele era uma característica do mercantilismo que definia que a riqueza de um reino ela era medida pela quantidade de metais preciosos que ela possuía. Ou seja, um reino rico era um reino que possuía muito, muito ouro, muita prata, né? Então, quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais bronze, quer dizer, metais preciosos, mais rico era um reino. Isso, inclusive, leva ao esgotamento das minas europeias já no século XVI. Né? Então, no século XVI, as minas europeias já tinham ali escasseado bastante, né? Porque o ouro, prata e esses metais, eles não surgem assim, né? Não é que nem uma planta, banana aqui, da torta à direita. São milhares de anos para que eles possam se acumular e tudo mais. Então, esse metalismo fez com que muitos reinos passassem a explorar, né, essas minas e tal, em busca desse ouro. E esse metalismo também foi fundamental, por exemplo, para quando se descobriu a América, o primeiro incentivo foi de buscar ouro, né? Então, o Colombo, quando chegou aqui, né, na América, e os reinos europeus tomaram conhecimento desse novo continente, a primeira demanda era buscar ouro,
né? E Portugal também, né? Quando o Pedro Álvares Cabral vem para cá, o Pero Vaz de Caminha, uma das primeiras coisas que ele diz lá na carta é que não se avistava nem ouro nem prata, né? Demonstrava aí que havia um interesse de Portugal em buscar esses metais preciosos aqui em territórios, né? No caso do Brasil. Do outro lado, a gente tem a balança comercial favorável, né? Que seria aí basicamente uma série de medidas protecionistas para proteger as economias desses reinos. Como assim, professor? Por exemplo, é muito comum que os reinos eles colocam uma série de impostos sobre um produto que vem de outro reino, justamente para incentivar que as pessoas do seu reino passem a comprar o produto local, né? Então, isso faz com que eu favoreça a minha economia em vez de favorecer a do outro. Isso é uma prática que, na verdade, ainda acontece muito, né? Até hoje, né? Geralmente, mercadorias que são importadas tendem a receber uma série de taxas justamente para equiparar essas mercadorias importadas com as mercadorias que são produzidas localmente. Isso é uma forma de você incentivar o consumo local e, claro, né, o desenvolvimento econômico nacional. Então, a balança comercial favorável era uma característica muito própria dos reinos europeus daquele momento. Outra coisa interessante da balança comercial favorável é a ideia de que era preciso sempre manter o número de exportação muito mais alto do que o de importação, porque quando um reino tinha um número de exportação muito alto, significa que ele estava vendendo muito mais do que ele estava comprando, e isso fazia com que ele enriquecesse, né, claro. Então, aí é um exemplo disso. O colonialismo, né, também característica do mercantilismo, que é a formação de colônias, né, territórios coloniais. É o caso do que vai acontecer na África, na Ásia e também na América, né? O Brasil, por exemplo, foi uma colônia de Portugal, justamente porque dentro dessa lógica mercantilista, a criação de territórios coloniais que podem ser explorados para plantio, para extração de recursos naturais, minérios e tudo mais, era uma prática, né, bem, vamos dizer assim, incentivada pelos reinos mercantilistas lá do século XVI. Né? Então, quer dizer, o mercantilismo, a formação dos estados modernos, a tomada de Constantinopla se tornaram ali, né, nesse momento, esse contexto aí histórico, esse contexto político, econômico, que fez com que as navegações europeias lá do século XVI fossem possíveis. Então, pessoal, por hoje é só, né? É importante vocês fazerem a leitura, né, dos temas aí da unidade 3, para ter uma ideia mais ampla, né? Anotem as suas dúvidas, me enviem lá no Google Class, que aí eu vou responder o quanto antes, certo? E aí a gente vai discutindo. Né? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre a navegação portuguesa, né? As grandes navegações portuguesas e como é que essas navegações se deram ao longo do século XV e XVI, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.